noite. Hoje então estamos aqui para refletirmos juntos, estudarmos juntos, e isso é muito bom, porque eu estou trazendo algumas reflexões que Jesus já trouxe há muito tempo atrás, mas isso chega até os ouvidos de vocês e também, ao mesmo tempo que eu consigo, nessa sintonia com vocês, receber intuições. E aí a gente vai ajustando esses ensinamentos para as nossas necessidades. E isso é muito bom. Essa mensagem inicial foi muito boa, né? Que ela também já começa a aquecer, olhar os lírios do campo, olhar os pássaros do céu e olhar os lírios do campo, e observa que Jesus sempre dava exemplos da natureza. Jesus, como uma mensagem assim, digamos, assim subliminar, ele sempre nos conectava à natureza. Tanto que ele chegou no meio da natureza, dos animais, e ele fala dos lírios, ele fala dos pássaros, ele fala dos animais, ele dá exemplo da serpente, ou seja, ele nos conecta com a natureza, algo que a gente foi perdendo ao longo do nosso tempo. A gente foi se achando seres fora da natureza, mas não, nós somos seres da natureza e ainda mais, temos muito que aprender com a natureza, mesmo eles não tendo ainda o grau de inteligência que a gente tem. Então vamos lá fazer um estudo dessa passagem. Primeiramente, eu vou fazer uma lida dela toda, depois a gente vai passando por parágrafos. Esse primeiro slide aqui diz o seguinte, que essa passagem está em Mateus, capítulo 6. Eu vou trazer também algumas informações do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e, se der tempo, do Céu e Inferno. E eu gostaria que você que vai passar os slides aí, então eu vou pedir a sua ajuda, que eu vou, então, pode passar o primeiro. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes o comem, porquanto, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquietei por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Porque também os inquietais pelo vestuário. Observai como os crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira as ervas do campo, que existe hoje e amanhã será lançada a fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, Jesus passou esses ensinamentos que está lá em Mateus, e eles são riquíssimos, e a gente vai tentar agora nos aprofundar um pouco, trazendo uma interpretação. Podemos seguir. Começando então por essa primeira. Não acumuleis tesouro na terra. Então, o significado de tesouro, pessoa ou coisa a que se tem profunda afeição, que mais se estima, depósito de antigas moedas ou coisas preciosas, oculto ou enterrado, e de cujo dono não há memória. Coleção de objetos preciosos. Coloquei até tesouro aqui, né? Para a gente ter uma ideia. Então, deu uma falhada, né? Ah, voltou. Começar. Tesouro é aquilo que tem valor,
né? E aí, normalmente, nos filmes que a gente vê, nas situações, os tesouros, por exemplo, os tesouros, assim, a caça ao tesouro. O tesouro normalmente está onde? Escondido. O tesouro não fica à mostra. A gente, quando também tem algo de valor, a gente não deixa ele ali à mostra para que todo mundo veja, a gente guarda, a gente reserva. Tanto que ele fala assim, não acumuleis tesouro na terra. Então, aquilo que é valioso para mim, eu não devo, a orientação de Jesus é o seguinte, olha, não devo criar tesouros que sejam tesouros materiais, tesouros que eu, espírito, não vou poder usar por muito tempo, vou poder usar por pouco tempo. Então ele já começa a falar, não acumula tesouro aqui na terra não, porque o que pode acontecer? A ferrugem consome, né? A ferrugem é interessante porque eu fui dar uma olhada, né? É legal essa coisa de estudar, porque você vai investigando um pouquinho mais, porque tudo, uma palavra que Jesus fala, ela tem uns sentidos muito interessantes. Então eu falei, por que as coisas enferrujam? Aí fui lá pesquisar, por causa do oxigênio e por causa da água. Olha, o oxigênio é o que nos mantém vivo, né? Mas ao mesmo tempo enferruja e também a água. E as coisas enferrujam também porque elas normalmente estão fora de uso. Então a gente acumula uma coisa material, guarda, e aí quando a gente vai olhar, aquilo está enferrujado. Eu tenho um eletrodoméstico que eu não uso, mas eu vou guardar que um dia eu vou usar. Aí um dia quando você vai ligar, não liga. Por quê? Porque enferrujou. Porque deu ruim, né? Não deu certo aquilo ali ficar parado. A gente não deve ficar parado, imagina um eletroeletrônico. Então, tudo aquilo que a gente não usa, ele está falando aqui, ó, não acumula não. Porque a ferrugem, os vermes os comem, né? Os vermes, eles surgem de onde a gente não tem ideia. Eles aparecem e acabam com o nosso tesouro. E os ladrões desenterram e roubam, quer dizer, os ladrões descobrem. Eles descobrem que a gente tem aquele tesouro material e eles dão um jeito de ir lá. Então, ou seja, a gente está sempre em risco com os nossos tesouros materiais. E aí ele fala, não acumula esse tesouro aí. Por quê? Porque você vai estar sempre carregando o quê? Uma tensão, um medo. Porque a qualquer momento aquilo pode sair da sua mão. Seja pelo roubo, seja pela ferrugem, seja pela traça, seja pelos vermes. Então, a gente está sempre, ai meu Deus, o que eu faço? Vou esconder aqui, né? Vou botar em algum outro. E nisso nós estamos gastando a nossa energia, a nossa atenção, preocupado com alguma coisa material. Então fala assim, não acumula. Está falando de acumular, né? Então observa com o que a gente está acumulando. Porque quando a gente acumula alguma coisa, a gente está dedicando a nossa força, a nossa vontade para aquilo ali. Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, um ponto também importante da gente refletir. Se eu tenho algo material muito importante, eu estou focado naquilo ali. Aí eu deixo outras coisas de lado. Quando eu deixo, será que aquilo que eu estou focado é realmente importante para mim, como espírito? Será que esses valores que eu considero valioso, material da terra, ele me traz a paz ou ele me traz angústia? Ou ele me deixa preocupado de que aquilo ali eu vou perder? Será que esses bens materiais, aí seja o nosso corpo, que a gente às vezes pode ficar cultuando demais, ou alguma coisa que a gente tenha de material, que a gente se fixa naquilo, será que isso está me trazendo paz ou está me trazendo uma angústia, uma ansiedade, porque a qualquer momento eu posso perder aquilo? E é isso que Jesus fala, se você acumular, vai acontecer isso. E aí você vai ficar fixo ali. O que é o nosso coração? É a nossa essência. Então a minha essência vai estar atrelada àquilo que daqui a pouco eu vou ter que deixar. No livro Céu e Inferno, conta um caso de um espírito que ele acumulou dinheiro, tesouro, ele tinha bens, e quando ele morre, a família dele vai e dissipa, começa a dissipar. E ele fica muito nervoso, ele aparece para um inquilino de uma casa que era dele. Olha,
estão acabando com o meu dinheiro. Ele estava angustiado com aquilo. O coração dele estava preso à matéria e ele não tinha paz no mundo espiritual. Então, Jesus já está falando aqui, ó, aonde é que você está colocando o seu propósito? As suas ações estão te levando ao quê? E aí, então, ele continua. Não vos inquieteis. Porque ele fala assim, bom, ok, vamos imaginar assim. Jesus fala para a gente não acumular o tesouro na terra. Só que é o seguinte, eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu tenho que morar em algum lugar. Jesus está dizendo que então, para eu abandonar tudo isso, olha que ele fala, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem das vestes do seu corpo. Ele fala que a vida é mais, não é mais do que isso. Então ele fala que eu não devo acumular bens materiais, mas eu tenho que comer. Como é que eu falo? Como é que eu vou me precaver? Será que eu não devo então me precaver para as emergências da vida? Eu não devo fazer uma economia para o futuro? Será que é isso que ele está me dizendo? Aí a chave que eu considero aqui é o não vos inquieteis. Inquietar-se, né? Uma pessoa que está inquieta, a pessoa inquieta, ela está sossegada? Ela está tranquila? Ela está em paz? Não. O inquieto, ele não está satisfeito com aquilo. Então ele está sem sossego, seja mental, moral, físico, ele está perturbado, está incomodado, está preocupado. Então isso denota um pouco assim, se a gente refletir, que ele precisa fortalecer, o inquieto precisa fortalecer a sua fé. Ele fala, não se inquieta por isso não. Não fica preocupado com como é que você vai comer, com o que você vai vestir. Está dizendo exatamente assim, fica nessa ansiedade. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Agora tem isso, como é que eu vou pagar as contas? Sim, a gente tem as nossas responsabilidades, mas é observar que a nossa situação espiritual, o nosso estado emocional, a gente precisa trabalhar para não se consumir com aquilo. Então, a gente está na Terra, tem as necessidades da Terra. Mas qual é o nosso foco? É desenvolvimento do espírito ou sustentação do corpo? Porque por muitas vezes, né, a gente às vezes vive uma vida que, se a gente for espremer, a gente só viveu a vida para sustentar o corpo. Acordou de manhã, preparou o café da manhã, depois já está pensando no almoço, trabalha no almoço, e aí depois tem o lanche, e aí, não, o que nós vamos comer daqui a pouco, o que nós vamos fazer. E aí você observa que as nossas preocupações são apenas preocupações de manutenção do corpo, que são saudáveis, mas precisa ser mais do que isso, porque ele fala, a vida não é mais do que alimento, e o corpo não é mais do que as nossas vestes. Ou seja, nós precisamos transcender um pouco mais dessa situação da inquietude em que a gente vive, porque a gente vive inquieto, né? Como é que eu vou pagar aluguel? Como é que eu vou pagar a prestação? Esse carro está ficando velho, vamos trocar de carro porque precisa, porque não dá, quanto mais que o vizinho já trocou e a gente ainda está com esse carro velho, né? Então a gente precisa fazer isso. Então a gente fica nervoso, fica ansioso, né? E aí, nessas preocupações, nessas distrações da vida, a gente acaba esquecendo que somos espíritos, né? Nada errado da gente melhorar a nossa vida, mas observa se isso não está sugando toda a tua energia e não está sobrando o outro tanto de reservatório de energia para se olhar para o crescimento, para a sustentação espiritual. É isso que ele está falando assim. A chave aqui que eu entendo é esse, né? Porque o cuidado é natural. A gente veio aqui, ganhou esse corpo, e a gente tem um tempo para ficar aqui, para se desenvolver o melhor possível. Mas a preocupação, né, que é o ocupar-se antecipadamente,
porque é algo que a gente não sabe se vai acontecer, isso não é natural. A ansiedade de que será que isso vai, não é também um processo natural. Agora no final do ano, né, as pessoas fazem aquelas apostas, né, para ver se ganham dinheiro, bolão, e aí você percebe as pessoas ansiosas, fazendo planos, que isso, que aquilo. Isso gera uma ansiedade, porque quem ganha é o mínimo, mas a gente dá uma fugida da realidade, começa a imaginar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí a gente vai embora, e isso, aí na hora não ganhou, né, como a grande parte não ganha, ganha pouquíssimos, são os que ganham, e aí a gente fica naquela frustração. Então, são pequenas coisas que a gente, alguém fala, talvez exista a possibilidade de você conseguir isso, pronto, aí a gente já começa a ficar nervoso, ansioso, que aquilo vai acontecer ou que não vai. Precisamos considerar isso aí, nada de inquietação, né? Opa, vamos lá, continuando. Observar os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam. Os pássaros, é muito legal, eles dão uma lição da gente de parcimônia, de moderação, de não exagerar. Eu me lembro que uma vez eu estava viajando, e aí, acho que eu me ajeitei aqui. Eu estava viajando e estava no café da manhã da pousada, né? E café da manhã da pousada na Bahia, né? Aquela comilança, né? Que você tem que exercitar o autocontrole, né? Que nem sempre é bem sucedido. A gente acaba extrapolando e a gente está comendo, né? Aquilo, aí aparece aquilo, aquilo outro. E do lado de fora tinha eles colocavam assim uma mão, umas frutinhas, e os pássaros vinham e comiam. Os pássaros vinham e comiam ali. Eles vinham, comiam ali, aí tinha outro que já ficava perto, aí um saía, aí o outro comia. E eu lá naquele café da manhã, me refastelando, falei assim, e os passarinhos ali, falei, acho que eles fizeram isso de propósito. O passarinho comia pouco, né? Porque já ouviram falar, você come como um passarinho? Mas aí eu falei, gente, eu aqui a desculpa, né? Não, como eu estou viajando, não sei que hora que eu vou comer, então vou reforçar o café da manhã, né? O passarinho não faz isso. O passarinho come aquilo que é necessário. Ele vai lá, ele se alimentava, comia um pouquinho, saía, vinha outro que ficava esperando, né? Não ficava empurrando o outro na fila do café da manhã, esperava lá, vinha e falei assim, que lição da natureza. Eu aqui já preocupado de que, como ele fala assim, está preocupado no que vai comer? Né? E o pássaro come ali o necessário, porque deixaram aquela frutinha ali. E ele vai, porque ele também não pode, se ele comer muito, ele não voa, né? Vai ficar pesado demais, né? Então ele já sabe os limites dele, a natureza sabe os limites. Falei assim, acho que eles colocaram isso aqui no café da manhã de propósito, né? Que às vezes a gente come muito no café, ainda dá uma embrulhada no sanduíche, põe no bolso para levar, e o passarinho não, foi lá, comeu e foi embora. Né? Que ele fala, né? Então, né? Observa os pássaros do céu, né? Eles não semeiam, não ceifam, não faz nada, não ficam guardando. Então eles dão uma lição para a gente, que é exatamente isso que Jesus está falando. E eles não morrem de fome. Eles voam, estão sempre esbeltos, estão cantando, todo dia eles cantam. E por que nós, né, que ele fala aqui, né? Por que nós queremos então extrapolar isso aí? É olhar um pouco para a natureza. Deus os alimenta. Se Deus alimenta o pássaro, não vai alimentar a gente? Agora, claro, né? Se a gente quiser comer só coisas sofisticadas, aí vai ser difícil para Deus. Se a gente quiser comer além do que a gente precisa, também Deus vai corrigir, sabe? Vamos trabalhar um pouquinho no necessário? É isso, porque o pássaro ele come o necessário. E ele fala aqui, né? Qual dentre vós pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado da sua estrutura? Assim, esse côvado, né? Supõe-se que é um antigo padrão de medida linear que tenha surgido no Egito, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né? Era baseado no comprimento do antebraço, que vai do cotovelo à ponta do dedo médio. Então, era um sistema de medida esse côvado. Então, por mais que a gente queira, eu não consigo aumentar
a minha altura, né? A gente não consegue. Só Deus realmente que consegue aumentar a nossa altura. Agora, claro, né? Com a idade a gente consegue diminuir, né? Diminuir a gente consegue com a idade, né? Você tem que se alongar, fazer bastante atividade para poder manter, para diminuir o mínimo possível, mas diminuir a gente diminui, mas aumentar você não consegue, isso aqui é impossível, né? Então, será que vale a pena guardar se você não vai utilizar? Então, essa ansiedade da vida, essa inquietação, essa perturbação que a gente tem, ela está um pouco carregada agora no que a gente reflete aqui. Primeiro, pela uma visão restrita de que nós somos corpo e nós somos muito mais. Nós estamos nesse corpo para fazer algumas coisas. E se Deus permitiu que nós pudéssemos vir nessa vida para fazer algumas coisas que são boas para nós, que é o nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento, nosso resgate, Ele dá todas os recursos necessários para a gente ser bem sucedido. Então, tudo que você precisa, você tem, na medida que é melhor para você ter. Se a gente quiser mais, pode ser que a gente não tenha, porque ter mais não vai ser favorável para o meu crescimento espiritual. Então, é importante a gente começar a olhar para a gente mesmo. O que eu tenho, eu considero pouco. Ok, então, vou avaliar se eu posso, sem prejudicar o meu próximo, sem prejudicar a minha moral e sem prejudicar o meu corpo, conseguir um pouquinho mais. Isso é natural. Mas se a partir do momento que tem um prejuízo para alguém, pelo menos se eu sou um chefe, eu sou um responsável pela família, não importa que seja o pai ou a mãe ou um tio responsável, tem uma família e eu acho que eu preciso investir em algo que vai ser melhor, morar perto da praia ou algo mais suntuoso, isso não é nada demais. Agora, se eu largar minha família para trabalhar 12, 13 horas para comprar isso e a família ficar abandonada, ou alguém que necessite dos meus cuidados, aí já está tendo um prejuízo. Aí a gente já precisa reavaliar se aquilo ali, que aí volto lá para o início, será que eu estou acumulando tesouros na terra e aí eu estou deixando desses tesouros espirituais, que é o amor dos meus entes queridos, de lado? Tudo são coisas mesmo para a gente ir pensando e refletindo. Continuando. Novamente, porque vos inquietais? Olha, a questão não é, não, gente, vai dar tudo certo, vou ficar sentado que vai bater na porta. Não. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer a nossa parte, mas não precisamos ficar desesperados e angustiados, né? Como ele fala aqui, mas precisamos trabalhar. Aqui fala de trabalho, porque na natureza tudo trabalha, tudo trabalha. Observai como crescem os lírios do campo. Os lírios são belíssimos, olha só, né? Cada um diferente do outro, né? E ele fala que nem Salomão, né? Então observa, olha, as flores são perfumadas, as pétalas curvadas podem ser amarela, rosa, laranja, vermelha. E esses lírios são bem grandes, eles podem chegar até 1,20 m. Né? Então, eles crescem. Quem é que faz esse lírio crescer? Quem é que faz? Deus. Por exemplo, eu, na minha casa, eu já plantei algumas coisas ali, mas eu não fui bem sucedido. Não cresceu. Eu fiz de tudo, cuidei, senão eu tenho que ter mão boa para a planta, mas não deu certo. Por mais que eu me esforce, se não tiver que crescer, não vai crescer. Eu posso chegar e plantar uma árvore bonitinha, mas se Deus não quiser, aquela árvore não vai vingar, porque quem faz crescer é Deus. Eu posso fazer todos os recursos, né? Então, eles crescem pela vontade de Deus, né? Então, eles crescem pela vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, a gente também cresce.
cresce espiritualmente. Eles não trabalham para isso, mas Deus faz esse lírio crescer. E ele fala que nem Salomão, Jesus também usava essas referências da natureza e do conhecimento daquelas pessoas, né? Salomão foi rei de Israel por 80 anos, né? Aproximadamente 900 anos antes de Cristo, né? Ele foi grande em sabedoria, riqueza e poder, além de qualquer um dos reis anteriores. Ele foi um rei assim, riquíssimo, acumulou muitas riquezas e ele era muito conhecido daquele povo hebreu, né? Claro. Salomão podia se vestir como ele quisesse. Mas quem veste o lírio? Tá bom, hein? O som tá saindo? Tá, né? Quem veste o lírio? Deus. Salomão tentou o máximo, com todo o poder e toda a glória dele, o lírio simples que nasce no campo. Jesus fala, nem Salomão consegue. Ou seja, por mais que a gente queira ser belíssimo, a gente não consegue com os nossos recursos materiais, né? Então, Jesus coloca a beleza do lírio em posição maior do que a de Salomão. Salomão, ele tinha sabedoria, ele tinha riquezas, ele acumulou riquezas, ele tinha muita coisa. Mas a simplicidade e a beleza do lírio, ninguém consegue fazer igual. De repente, uma outra pessoa conseguiria ser tão rico, com tanta sabedoria quanto Salomão. Mas do lírio não tem essa. É difícil, né? É quase que impossível. Ora, se Deus tem cuidado de vestir, vamos lá no outro. Isso. Se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira as ervas do campo, que existe hoje, amanhã será lançada a fornalha, ou seja, é algo temporal, quanto maior não será o cuidado de vestir homem de pouca fé. Então, olha a coerência, vamos apelar para a coerência divina. Vamos ser um pouquinho. Se Deus alimenta, sustenta toda a natureza, nós que somos os seres inteligentes da criação, será que Ele não nos trataria de uma forma diferenciada? Nós que somos co-criadores da obra divina, nós que somos espíritos que vamos chegar à perfeição, será que Ele deixaria a gente à míngua, no sofrimento, sem os recursos necessários para a nossa sobrevivência? Tem uma incoerência aí, porque esse princípio inteligente que são as plantas, eles vão para a fornalha. Nós vamos para a fornalha? Não, nós vamos para a perfeição. Deus nos espera. Lembra da parábola gosto muito de falar dessa parábola do filho pródigo, em que o filho, depois de gastar toda a herança, gastar tudo, aí fala, peraí, nem a comida dos porcos eu estou conseguindo, vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele volta, o pai já está esperando ele. O pai vê a distância que ele está vindo. O que é isso? Deus identifica a gente quando a gente está num processo de reparação, de arrependimento, de querer reconstruir o caminho. Desde aquele momento que a gente fala assim, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero ser melhor, eu vou me empenhar nisso. E começa e dá o primeiro passo. Deus já está olhando para cima. Aquele filho está caminhando agora na minha direção. E ele vai de braços abertos, né? Na parábola do filho pródigo, ele vai lá de braços abertos encontrar o filho no caminho. Ou seja, a partir do momento em que a gente decide renovar o nosso caminho, a gente já está muito mais fortemente sob a proteção divina. Deus já está aqui com a gente, né? Então, nós somos imortais. Nós somos seres que estamos a caminho da luz, a caminho do encontro, né, de Deus. Então, isso é importante que a gente tenha isso na nossa cabeça. Então, se nós estamos ao encontro de Deus, Ele vai nos sustentar.
Ele vai lá, ele saiu lá, o pai saiu e foi lá pegar o filho no meio do caminho. E é isso que ele está fazendo com a gente. Agora, se eu saio do caminho, se eu não quero, se eu estou por mim mesmo, se eu estou saindo da lei divina, se eu estou fazendo as coisas pelo meu interesse e não pelo interesse do coletivo, se eu deixo a lei de respeito, de justiça e de amor de lado, eu não estou ainda no caminho da divindade. Nós somos imortais. E aí ele fala, né? Ó homens de pouca fé. Né? Eu acho que não está falando. Não, tá. Continua sem tempo. Ah, então tá. Tá dando para ouvir. Tá dando, mas não vai gravar, né? Acho que não. Então vou tirar aqui, vou ficar feio olhando para ele. Já que não está gravando, pode deixar aqui. E aí ele fala, né? Ó homens de pouca fé. Fé em quê? Ó homens de pouca fé. Jesus fala assim. Gente, olha só. Jesus fala. Se Deus cuida dessa planta, se cuida da natureza, das montanhas, dos animais, dos passarinhos, Ele não vai cuidar melhor de nós? O que Ele está aqui despertando para a gente? A gente está se diminuindo. A gente está achando que a gente não vale muita coisa. A gente se coloca naquele papel de eu não sou isso tudo. Eu não tenho força. Deus olha para todo mundo, dá vantagem para o outro, mas não olha para mim. Isso é uma inverdade absurda, né? Mas a gente às vezes se coloca naquela postura de pobre, coitado, que nenhum de nós é. Nenhum de nós somos pobre, coitado, não. Tá? Mas ele fala falta de fé. Falta de fé em quê? Falta de fé na nossa vida futura. Porque se hoje eu estou numa situação que é necessária para mim de passar alguns apertos, esses apertos, eles são para despertar algo dentro de mim que está adormecido e que precisa acordar. E que eu preciso saber lidar com aquilo. Seja aperto financeiro, aperto afetivo, aperto familiar, aperto de saúde. Isso é para remodelar a nossa estrutura psíquica e a gente sair de uma forma diferente. Não é? Tudo é um processo educativo. Mesmo que a gente passe por expiação e por provas, é um processo educativo. Então, a gente não é um pobre coitado. Estamos num caminho. Então, a gente tem que ter fé no futuro. Não só a fé em Deus, porque às vezes a gente fala que tem fé em Deus, mas fica uma coisa meio etérea, né? Assim, mas o que é a fé em Deus? A fé em Deus é de que Ele não me abandona. A fé em Deus é que eu vou no encontro dele. A fé em Deus é que eu tenho uma vida futura. A fé em Deus é que se eu construir algo de bom nessa vida, na minha outra vida, vai ser um pouco melhor porque eu construí um tijolinho de paz. Isso é que é fé. Porque a fé, ela precisa, para ser fé, ela precisa ser pautada nas nossas ações no bem. Não adianta eu dizer que tenho fé e prejudicar as pessoas, prejudicar um familiar, falar mal do outro, entendeu? Fazer uma fofoquinha aqui, isso não é fé. Porque se eu tenho fé, eu falo assim, se eu fizer isso, eu sei que eu estou assinando a minha sentença de resgate futuro. Né? Se eu prejudico alguém, eu estou assinando um documento ali de que no futuro eu vou ter que resgatar aquele prejuízo. Então eu não vou ter muita fé. Então eu acredito que isso é verdade. Se eu acreditar que isso é verdade, de verdade mesmo, eu não vou prejudicar ninguém. Não é certo? Não é verdade isso? Não tem lógica? Então é isso que a gente precisa considerar. Então por isso que fala, ó homem de pouca fé. Jesus sempre falava isso, homem de pouca fé. Vamos lá, continuando. Então não vos inquietei novamente a inquietação. Porque a gente fica inquieto, né? Inquieto. Réveillon vem aí. Dá uma peça novinha para usar. Preciso de uma roupa assim, nem que seja uma roupa íntima, né? Eu estava lá cortando o cabelo, aí veio uma senhora que trabalha lá aqui, que eu conheço, aí ela falou assim, vou comprar minha roupa íntima para passar, porque no Réveillon tem que ter uma pecinha nova. Eu falei assim,
Puxa, eu vou passar sem nada novo, sem nada. Isso é uma inquietação, tem gente que fica triste. Vai ter uma rabanada nesse Natal? Quem vai fazer? Poxa, não é possível. Natal sem rabanada não é Natal. É isso, gente. Então a gente precisa aprender essas coisas, refletir. Natal sem Jesus, que não é Natal, não é verdade? Mas às vezes a gente não pensa naquilo que a gente está verbalizando, mas que está dentro de nós. Então isso é inquietação sutil, que ela vai sendo alimentada pelos fatores externos da vida. Não se inquiete pelas necessidades básicas. Faça a sua parte, porque Deus já fez a dele. Deus não vai fazer, Deus já está fazendo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Com certeza. A providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Está lá na Gênesis, né? E Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E nisso consiste a ação providencial. Lembram da mensagem inicial? Da música inicial? Em todo lugar a gente via Deus. E a gente pode ver Deus, se a gente quiser. Mas também pode não ver se a gente não quiser. Mas Ele está lá. Os espíritos que desencarnam, né? É o caso de, por exemplo, até mesmo de André Luiz, que ele ficou lá um tempão, né? Ficou lá 8 anos. Aí quando ele resolveu fazer a prece, ele conseguiu ver lá o Clarence. Por que o Clarence não foi antes? Eu estava aqui. Toda hora eu vim aqui. Mas você que não me vê. Então a gente pode ver Deus ou pode não ver Deus. Isso depende de nós. Quando a gente não vê Deus nas situações da vida, é porque nós estamos começando a ficar, ou já estamos muito inquietos. Seguindo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas lhe serão dadas de acréscimo. Olha que legal. Então ele está dizendo o seguinte: prioridade nossa nesse corpo de carne dessa terra, buscar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que ele fala, a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque o resto vem como consequência. O que é buscar o reino de Deus? Onde é que está o reino de Deus? Essa todo mundo sabe. Eu gosto assim de perguntar para reafirmar, está dentro de nós. Então, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Assim, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A justiça divina, que é uma justiça cheia de misericórdia. Então, em vez de você ficar inquieto pelo lado de fora, por isso que tem que fazer, porque isso tem que comprar, porque isso tem que resolver, porque tem que ficar bonito para isso, e por lado de fora, ele fala assim: dá uma olhadinha do lado de dentro e escuta o que Deus está, na realidade, dizendo o que você precisa fazer. Não fica muito inquieto pelo lado de fora, observa o lado de dentro. Ele dá como uma sugestão disso. Então, não ponhais inquietos pelo dia de amanhã, que o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Ele está falando uma coisa que a gente escuta muito hoje pela mídia. Ele quer fazer o quê? Viver o quê? O presente. Hoje, né? A gente escuta muito. Viva o presente. O passado já foi, o futuro não existe, mas a única coisa que a gente tem é o presente. Escuta isso na meditação, no yoga, nas palestras de autoajuda, e tudo. Jesus vai falar isso aqui, olha. Ele falou aqui, olha, não fique inquieto, não fica nervoso o que vai acontecer amanhã. Que cada dia, o amanhã cuidará de si. Quem é que vai cuidar do amanhã? É Deus. Porque Deus está no ontem, está no hoje, está no amanhã, porque Ele é eterno. Ele não tem início, meio, nem fim. Ele está sempre, Ele é. Deus é. Então, o que Ele pede? Que a gente também seja, que a gente também viva o hoje. Se desatrele dos compromissos que o mundo exige que a gente tenha e que a gente faça para fazer aquilo que é primordial, que é o reino de Deus, que é a nossa paz, que é viver leve. Começou lá, não acumula tesouro na terra, que isso vai tirar a tua paz. Você vai ficar preocupado que alguém pode te levar.
E a gente tem medo até de morrer, né? Para morrer alguém vai pegar. Mas se eu morrer, vão pegar e vão destruir isso que eu tive tanto trabalho, de tanto emprego, né? Inquietação doida. Quem morre fica igual o outro lá, querendo se comunicar, estou gastando meu dinheiro. Isso acontece, isso é fato. Então ele fala assim, seja leve. Se desatrela do que é desnecessário. Não se inquieta, não se preocupa muito com amanhã não. Faça o que você tem. Agora, faça o que você tem que fazer hoje. Não vai ficar sentadinho esperando amanhã. O que tem que fazer hoje? Tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua espiritualidade, você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento, tem que refletir o que pode ser melhor. Porque o amanhã já vai vir melhor. Porque eu estou vivendo hoje e amanhã, como consequência de hoje, vai ser melhor. Cada dia basta o seu mal. Não é cada dia você. Cada dia, quando ele fala o seu mal, cada dia tem as suas, seu peso, as suas dores, né? As suas dificuldades. Então, meu Deus, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo. De repente não é nem nada daquilo. Não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente vai fazer alguma coisa e acaba ficando tão nervoso que vai acontecendo, e assim, chega no dia, numa prova, é uma coisa tão simples e tranquila. Sabe, meu Deus, eu fiquei tão nervoso, achei que ia ser isso, ia ser aquilo, né? Não. Então poupa, porque essa energia que a gente gasta, ela é necessária para a manutenção da nossa saúde, para que a gente também tenha boas ideias. Né? E aí eu trouxe aqui um caso do Céu e Inferno, que é do Max Mendigo, está no capítulo das expiações terrestres. Deixa eu ver. Acabou. Obrigado. Então, vou contar essa historinha dele. É Max Mendigo, né? Que na realidade ele vivia ali na rua, mendigando, pedindo. Então, isso foi em 1850, numa vila lá da Baviera, lá na Alemanha, né? Morreu um velho que tinha quase 100 anos, conhecido por Pai Max, porque ele não possuía família, ninguém sabia a origem dele, né? Havia cerca de 50 anos que ele ficou inválido e, para ganhar vida, não tinha outro recurso senão pedir, mendicar, né? E ele até dissimulava, procurando vender algumas coisas, né? Usar umas miudezas, né? E deram para ele, as pessoas deram para ele o apelido de Conde Max. Ele era o Conde Max. E as crianças chamavam ele pelo Vila Volante, né? Ele era famoso ali naquela cidade, porque ele ficava pedindo. Por que ele tinha esse título? Ninguém poderia dizer, né? E talvez seja pela fisionomia dele, pelas maneiras, pela distinção que ele tinha. Porque ele vivia na miséria, mas ele tinha um ar assim, meio de nobre, né? Muitos anos depois da morte dele, né? Ele apareceu em sonho, a filha do proprietário de um castelo, né? Cuja estrebaria era outrora hospedada, ou seja, quando ele era vivo, ele ficava lá. Vocês sabem o que é estrebaria? Você sabe o que é isso? Você que é novo, não sabe? Estrebaria é o local onde vivem os animais, tipo um curral, aquela coisa assim. Então, tinha os animais, tinham uma proteção, então deixava ele dormir ali. E ele aparece, então, depois de morto, para a filha do proprietário desse castelo que tinha essa estrebaria, né? E aí, nessa aparição, em sonho que ele fala para ela, fala assim, agradeço por terem lembrado de mim nas vossas preces. Olha a importância da prece. Ele vai agradecer, que ele fala, porque Deus ouviu a prece, né? E foi caridoso com ele. Aí ele conta a história dele. Há cerca de um século e meio atrás, ou seja, uns 150 anos atrás, ele era um dos ricos e poderosos daquela região. Porém, ele era orgulhoso da nobreza dele. E ele tinha uma fortuna imensa, né? E essa fortuna dele era só para servir dos prazeres e mal chegava para o jogo, para o deboche, para os orgias, né? Ele usava... A única preocupação da vida dele era gastar a vida dele com os prazeres físicos, né? As pessoas que trabalhavam para ele, os servos, eles julgavam que eles eram como se fossem animais de trabalho. Então eles serviam dele,
espezinhava aquelas pessoas, ele oprimia aquelas pessoas, ele diminuía aquelas pessoas, né? E nem escutava, não queria nem saber, as pessoas iam reclamar ou se queixavam, ele não estava nem aí. Assim, eles vinham agradecer por poder me servir. Olha como é que era a mentalidade dele. Antes dessa que ele veio como mendigo, né? Ele morreu cedo, exausto pelos excessos que ele fez, e ele não experimentou na realidade uma desgraça real, não um sofrimento, né? Tudo parecia sorrir, ele era favorável para tudo. Ele tinha todos os benefícios da terra, mas ao mesmo tempo que ele tinha, ele era inquieto, não era? Ele era inquieto, ele vivia em busca do prazer. Ele não estava satisfeito, ele tinha tudo. A terra tinha empregado, tinha fortuna, tinha saúde, tinha poder, mas ele não era feliz, ele era inquieto. Não estava bem. Né? Aí ele fala que teve um funeral suntuoso, sabe? E os boêmios, né, que eles lamentavam a perda dele, mas no túmulo dele nenhuma lágrima, ninguém derramou uma lágrima no túmulo dele. Nenhuma prece fizeram a Deus por ele, de coração, né? A memória tinha sido então amaldiçoada por aqueles que tinham trabalhado para ele. E ele fala, e como é terrível a maldição daqueles que a gente prejudica. Então aqueles que ele prejudicou, tinham tanta raiva dele, então ele no mundo espiritual ele sentia tudo isso. Era muito doloroso para ele. E ele ficou durante anos assim, por muito tempo, né? E ele falava assim, ele queria tanto instante de repouso, que ele não tinha repouso no mundo espiritual, né? Um copo d'água para saciar a sede dele. Mesmo assim, todo o ouro que ele possuía na terra, né, não produziu uma só bênção para ele. Olha que coisa interessante, né? Essa questão dos valores. E ele cansado, ele pede a Deus para ter compaixão, e aí ele fala que é preciso, né, um anjo protetor chega para ele e fala que é preciso que ele se arrependa e se humilhe diante daqueles que ele prejudicou. Então no mundo espiritual ele ia pedindo, né, perdão por todas aquelas pessoas com um sincero arrependimento, mas precisava mais. A gente se arrepende, mas precisa fazer o quê? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente se arrepende. É o primeiro passo. E o segundo, qual é? É reparar. Precisa reparar, né? Aí a voz acrescentou para ele, né? Que ele precisava, né, reparar isso. E ele aceita de bom grado, porque ele estava sofrendo no mundo espiritual. E ele fala, alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres, ainda criança perdi meus pais e fiquei só no mundo, desamparado. Ganhei vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque eu já acreditava em Deus. Olha que legal isso. Ele já dá uma lição aqui. Como ele acreditava em Deus, mesmo com toda a miséria que ele vivia, com toda a dificuldade, ele falou, ganhou a vida honestamente, porque ele já acreditava em Deus. Mas, aos 40 anos, fiquei totalmente paralítico, sendo preciso daí por diante mendigar por mais 50 anos. Ele morreu aos 90 e poucos anos, quase centenário, lembra que eu falei? Então, aos 40 anos ele viveu essa vida, e a partir daí ele então ficou paralítico. Por essas mesmas terras que ele fora absoluto senhor, naquele momento ele estava ali paralítico, mendigando, né? Nas herdades que ele tinha pertencido, né? Ele recebia migalhas de pão, feliz quando por abrigo me dava um teto numa estrebaria. Quando alguém dava o teto, ele ficava feliz, né? E ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me de... Qual o apelido que era dele? Cosmos. Você vê que essas coisas não são... Isso está na atmosfera da pessoa, né? Durante o sono, ele disse que ele sentia um prazer em percorrer esse mesmo castelo que ele tinha reinado, né, despoticamente, né, de uma maneira muito autoritária e prejudicial.
e revendo a fortuna que ele tinha, ao despertar, ele sentia que das visões, dessas visões, uma impressão de amargura e tristeza. Mas nunca uma só queixa me escapou dos lábios. Olha que interessante. Então observa que na primeira encarnação que ele tinha tudo, ele estava infeliz do que era. Na segunda encarnação, que ele era pobre, paralítico, mendicando por 50 anos, sem ter aonde ficar, ele nunca se queixou. Quando Jesus fala, não vos inquieteis, quando a gente vem na vida, a gente tem uma proposta, a gente tem um plano reencarnatório. E aí quando Jesus fala, não vos inquieteis, porque se você está passando por esse aperto, você não está desamparado. Vai sempre aparecer, desde que a gente tenha uma postura de resignação. Isso é muito importante. Ele fala, nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. Gente, perder a família, viver na rua, aos 40 anos ficar paralítico e viveu mais 50 anos. E por vezes eu vejo as pessoas que estão doentes, estão novas. Tomara que Deus me leve logo para poder. Isso é uma queixa. Isso é uma queixa. É uma inconformação. É uma rebeldia para de Deus que a gente precisa fazer. Ele fala, e quando a Deus aprove me chamar, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e indignação numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por teres orado por mim. Agora ele estava feliz. Então, isso eu trouxe esse caso aqui para a gente poder ter uma comparação, né? Que quando Jesus fala, tenha fé, o que você está passando, isso vai passar. E se você passar por resignação, então, um caso prático, né? Jesus aqui está trazendo um conceito, uma orientação. E aqui eu estou trazendo um caso prático. Se você tiver tudo e não fizer o bem, é prejudicial. Se você não tiver nada e fizer o que é bom, você fala que eu recebi minha recompensa. Então que a gente possa, quando sair dessa vida aqui, desse corpo de carne, receber a nossa recompensa, que é a nossa felicidade, e que a gente possa também ter uma vida de paz. A paz é nossa, não é do lado de fora. Tudo de bom, feliz 2024. Fico muito feliz de estar aqui, é muito gostoso, sempre repito isso. Essa atmosfera aqui é uma atmosfera familiar e muito carinhosa. Eu me sinto muito bem aqui.